A paz. Amém. Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Um feliz 2026. Nós já tivemos o primeiro culto no domingo, né? Com a ministração do pastor Nelson. E essa é a primeira quinta-feira do ano, amém? Pode se assentar. Amém. E o pastor Nelson voltou, né? Está aqui. E aí ele deu a direção para a gente, da gente continuar com o que Deus colocou no coração do Lucas em dezembro, que era sobre o Deus do impossível, né? Muitas palavras foram ministradas, muitas coisas Deus falou com a gente no mês de dezembro, e vai estar continuando a falar agora no mês de janeiro. E antes da gente iniciar, eu vou fazer uma pergunta para a gente refletir. Deus já fez algum impossível na sua vida? Já. Então, pensa no seu impossível. Pensa. E aí você pensa, Deus gerou o que no seu impossível? Tinha propósito o impossível que você viveu? Muitos podem dizer que através de uma doença houve um perdão, que através de uma vida financeira complicada, Deus deu outras portas para se abrir, que se abriram. Então, a gente começa a entender que o impossível de Deus, ele está baseado em propósitos. Se não tiver propósito, não é o impossível de Deus. Aí você vai me dizer, não, Débora, mas as pessoas recebem bênçãos e não vêm de Deus? Às vezes as pessoas não procuram em Deus as coisas. E elas recebem as coisas, porque a Bíblia diz que o inimigo ele pode se fazer de anjo de luz, ele pode trazer coisas para as pessoas, mas o que ele não pode trazer? A salvação. Então, o propósito de Deus, junto ao impossível de Deus, ele vai sempre estar alinhado à salvação. E o tema de hoje é: o impossível tem propósito. E nós vamos falar de um homem, de um profeta muito conhecido, Moisés. Quando eu preguei da outra vez que eu falei sobre o impossível, eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu falei que antes dela ter o grande milagre da vida dela, ela viveu muitos impossíveis. E a vida de Moisés, ela não é diferente. A gente lembra de Moisés porque o mar se abriu, porque o povo passou. Mas quantos impossíveis Moisés viveu até chegar a esse dia? Quantas coisas Deus fez na vida dele para que ele chegasse a esse dia? E aí a gente vai ler em Êxodo 3, e a gente vai ler do 1 ao 8. Antes da gente ler, a gente vai lembrar rapidamente que Moisés, ele foi o quê? Os reis estavam perseguindo as crianças, ele foi colocado num rio, foi achado pela rainha, foi criado no palácio de Faraó, como um rei, até que ele descobrisse quem ele era de fato. E aí Moisés cometeu um crime e ele precisou fugir. E aí, a partir daí, vai começar o que nós vamos falar hoje. Apacentava-se Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para o deserto, chegou a Herode, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça não ardia no fogo, contudo, não consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus chamou, do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus
dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temeria olhar a Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Amém? Aqui, Deus, ele fala face a face com Moisés. Deus desce no mar Sarça e fala face a face com Moisés. E aí eu te pergunto, quando foi que o Senhor falou face a face com você? Você se lembra? Você pode falar, eu sou crente de berço, eu nasci na igreja, Deus sempre falou comigo. Ou você pode falar, eu sou novo convertido, não sei se Deus falou comigo. Mas existiu um momento que Deus te confrontou, que Ele falou com você e que Ele te Ele te falou algo que te tocou. Você lembra desse dia? Porque aqui, Moisés já conhecia Deus. Moisés já sabia de onde ele era. Mas agora Deus fala face a face com ele. E Deus pede que ele vá libertar o povo. E aí eu te pergunto, o que o Senhor te pediu? Quando o Senhor chegou face a face a você, o que o Senhor te falou? Ele falou para você, abre uma igreja no Paquistão, pastor Nelson? Ele te falou, pastor Alu, vai para Santo André que eu tenho um povo para você? Ou ele falou, Amanda, você vai ser ministra de louvor. Agora você é um evangelista na casa do Senhor. Quando Deus te confronta, Ele te faz um chamado. Esse é um dos impossíveis. Porque Deus te escolheu. A Bíblia diz que nós não temos nem capacidade de escolher a Ele. Ele nos escolheu primeiro. Então, Deus nos escolhe, Ele nos dá a direção. Deus nos confronta. E muitas coisas que vão acontecendo durante isso, a vida de Moisés foi toda levada para que, desde o nascimento dele, foi levado para que chegasse esse dia, para que o Senhor falasse face com ele. Então, a nossa vida, ela foi levada de uma maneira para que um dia o Senhor chegasse e falasse conosco face a face, e pedisse-nos o que Ele queria de nós. Quem achou que nós entraríamos no Paquistão? Quem achou que nós teríamos uma igreja com 200 crianças, com viúvas, com adolescentes? Isso partiu de um chamado, de um impossível. Partiu de uma obediência. E um propósito. Vidas foram salvas. Bia, coloca para mim Êxodo 7:10. Lá diz assim, assim Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram tudo o que Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante de Faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. Qual que era o objetivo de Deus? Libertar os israelitas da escravidão e mostrar a sua glória aos egípcios. Deus usou Moisés e Arão naquele momento para que as pessoas pudessem ver a glória dele. Para que as pessoas pudessem saber quem era ele. E a gente se pergunta, por que Deus fez tudo isso? Porque era Moisés? Porque era Arão? Não, porque eles escutaram a voz do Senhor. Espera aí, gente. Eles receberam um chamado que era o impossível. Só que não adianta a gente receber um chamado, receber uma profecia, que muitas vezes é muito bonita,
é muito maravilhosa, mas a gente não tomar posse e não agir. Se Moisés e Arão não tivessem se posicionado e tivessem ido fazer o que Deus mandou, jamais a história teria se cumprido. Moisés e Arão, eles fizeram o que tinha que ser feito. Quando Deus nos chama, quando Deus fala com a gente, que Ele nos entrega algo, que às vezes a gente acha que o impossível de Deus são coisas materiais, que pode ser, a Babi acabou de pregar aqui, né? Não tem problema nenhum a gente ter coisas, não tem problema nenhum a gente ter casa, dinheiro. Isso não quer dizer que Deus não está presente ou que Ele está presente. A gente só não pode ter amor a isso. Mas quando nós estamos na presença de Deus, aquilo que tem que ser maior nas nossas vidas é aquilo que Ele nos mandou fazer, é o chamado que Ele tem para nós. E Arão e Moisés aqui, ele se coloca diante de Faraó. Moisés era conhecido. Moisés não sabia o que ele ia enfrentar, mas ainda assim ele foi. E as maravilhas que o Senhor fez naquele lugar, não era, como eu falei, sobre Moisés e sobre Arão, era sobre Deus. Mas Arão e Moisés se colocou na posição. E o Senhor fez acontecer. A história segue, a gente vê as 10 pragas do Egito, que Deus fala com o Faraó, envia Moisés, dá instrução a Moisés, e ele vai uma, vai duas. E aí eu te pergunto, será que o Senhor não poderia ter deixado o coração de Faraó amolecido na primeira praga? Ele poderia, ele é Deus. A resposta é sim. Mas por que Deus não fez isso? Porque além de Faraó e o pessoal, Deus precisava amolecer o coração dos israelitas. Eles precisavam voltar ao primeiro amor. Eles precisavam voltar a adorar ao Deus deles. Eles estavam muito tempo afastados das coisas de Deus. Tinha muitos ali que eram firmes na presença de Deus. Mas Deus tinha que manifestar a sua glória para que aquele povo soubesse quem Ele era ainda. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. A gente vai passando por coisas, por dificuldade, e a gente fala assim, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor não deixou esse impossível em ainda acontecer? E o Senhor está falando assim, porque eu preciso que você volte ao primeiro amor. O Senhor não poderia fazer na primeira vez? Ele poderia fazer. Ele poderia fazer agora. Mas o Senhor fala, ainda eu vou preparar. Então, muitas vezes, quando nós olhamos as pragas, a gente acha só que é para aquele povo, mas às vezes é para nós. Deus está falando com nós, Deus está chamando a nossa atenção. Deus está mostrando para nós o poder dEle. Muitas vezes a gente se esquece de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Lembra que eu falei no começo? Deus já fez o impossível na sua vida? Todo mundo falou sim. E às vezes a gente murmura porque Deus não fez o impossível de hoje. Mas o impossível de hoje não anula o impossível de ontem. Deus é o mesmo ontem e para sempre. Nós temos que glorificar a Deus por tudo. A gente não pode ser ingratos na presença de Deus. Nós precisamos glorificar a Deus porque Ele já fez. Porque muitas vezes a gente esquece do que Deus fez. E só fica murmurando e olhando o que Deus ainda não fez. E a gente vai se afastando da presença de Deus. A gente vai se afastando daquilo que o Senhor tem para nós. A gente vai se afastando do nosso chamado. E nós não recebemos mais nada. E nós achamos que o problema está em Deus e não em nós. E chega um grande dia, chega o grande milagre, porém, Faraó se arrepende. Bia, coloca para mim Êxodo 14, a gente vai ler do 20 ao 23. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, a nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminada à noite do lado dos israelitas. E a noite passou sem que eu pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Próximo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar.
e este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos dos israelitas entraram por meio do mar em seco, e as águas foram como um muro de água de direita à esquerda. Os egípcios que perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas foram muralhas de águas dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos, faraós, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Põe o 24, Bia. Pouco antes da alvorada do alto da coluna de fogo, da nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens de Faraó. Aqui, o Deus, primeiro, as pessoas ficaram apavoradas. Deus, quem lê o texto lá vai ver que Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Ele dá uma ordem para Moisés, porque muitas vezes a gente está esperando o nosso impossível, que Deus saia do céu e faça aquilo que a gente tem que fazer. E Deus está falando: marcha, vai, faz o que você tem que fazer. Essa não é a minha parte. E o povo, Moisés atende o que Deus fala, o mar se abre e o povo passa a seco. Mas o exército de Israel não passa. E aí a gente tem uma reflexão aqui. Muitas vezes, nós vivemos num mundo que as pessoas querem passar a seco no mar que o Senhor abriu para nós. Só vai passar a seco e chegar do outro lado com os pés enxutos aqueles que o Senhor determinou. Então, a gente não pode se apegar, nós temos que se apegar em Deus e saber que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, é para a nossa vida. A única pessoa que pode fazer com que você perca a sua bênção é você mesmo. A única pessoa que pode fazer que eu e você não passe o mar e não chegue do outro lado, somos nós mesmos. Porque quando o Senhor determinar, nós vamos passar. E aqueles que tentarem passar, não vão conseguir. Porque o Senhor não vai permitir. Amém? A gente tem que entender que quando Deus fala sobre impossível, quando a Bíblia fala sobre impossível, quando nós falamos sobre impossível, nós temos que ter um propósito. Quando você pediu o seu impossível a Deus, você pensou no propósito? Eu sempre lembro de um testemunho que o pastor fala sobre um rapaz que pedia muito para ele orar para ter um carro. E o pastor disse que passou, acho que anos, meses, não sei, orando para esse rapaz. E Deus não respondia. E até que o dia que o pastor perguntou: mas por quê? E Deus perguntou: aonde eu estou? Às vezes, nós não estamos conseguindo as coisas de Deus porque Deus está nos perguntando: aonde eu estou? Será que Deus está no nosso impossível? Será que o nosso impossível vai gerar propósitos? Será que o nosso impossível tem propósito que vai gerar salvação e que vai gerar vidas? Ah, Débora, mas será que todo impossível gera salvação? Eu acredito que sim. Porque o impossível de Deus faz com que a gente ore mais, que a gente esteja na presença de Deus e que a gente veja aquilo que só Deus podia fazer. Acabou a possibilidade do homem, e aí começa a possibilidade de Deus. Então, não só nós, mas como as pessoas que estão à nossa volta, vão entender que aquilo não podia ser feito por mãos humanas. Então, existe um propósito de salvação, atingir as nossas vidas e a vida daqueles que estão à nossa volta. O chamado de Deus faz parte da presença de Deus. Que nessa noite nós possamos refletir nessa palavra da seguinte maneira: o Senhor já fez o impossível, Ele já me escolheu. Porque muitos de nós falamos que nem ia ser crente. Eu já falei. Muitos de nós falamos que jamais nós estaríamos na igreja. Já é o impossível. O Senhor já nos conversou com nós, já chegou face a face, já nos falou o que Ele queria.
Agora falta o quê? Nós tomarmos posse e agirmos. Porque o chamado de Deus faz parte, o impossível de Deus faz parte da presença de Deus. Seja perseverante. Fique na presença de Deus e a glória de Deus se manifestará. Amém? As palmas louvam o Senhor. Quero chamar o pastor Nelson. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Ô, glória. Já estivemos aqui domingo, né? Muita gente estava se bronzeando, estava passeando, mas nós estamos aqui de volta, né, pastor Álvaro? Para a glória de Deus. Irmãos, que palavra tremenda, porque o impossível, ele se torna impossível somente na nossa mente. Tem muitas coisas que nós falamos com Deus, e nós pedimos a Deus, e nós oramos a Deus, mas nós não cremos que Deus vai dar, que Deus vai operar. Muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente murmura. Então, a Débora trouxe essa palavra tremenda, e o povo ficou 430 anos no Egito, lá preso. Aí, o Senhor usa Moisés e liberta o povo. O povo vai embora. E se você ler a Bíblia, no Êxodo, você vai vendo capítulo por capítulo, Deus vai falando assim para Moisés: vai lá e fala com o faraó. Vai lá e fala com o faraó. Vai lá e fala com o faraó. E Moisés obedecia à voz de Deus, ia lá e falava com o faraó: olha, se você não liberar a gente, vai acontecer isso, vai ter praga. Só que faraó também tinha o coração endurecido, ele não acreditava. E aí começou a acontecer o quê? Sinais. Sinais negativos para o faraó com relação ao coração dele endurecido. Mas quanto mais ele apanhava, mais ele endurecia o coração. E a gente às vezes é assim. Às vezes a gente apanha, mas não aprende. Endurece o coração e vai levando, né? Que nem diz aquela música lá do mundo aí. Vai levando, deixa a vida me levar, vai levando. Né? Essa música do Satanás aí. Você tem que agir. Nesse negócio de a vida, entendeu? Então, a obra de Deus diz assim: nós temos que agir, nós temos que crer, nós temos que orar, nós temos que caminhar com Deus. Aí, irmãos, por que a gente precisa estar sempre na presença de Deus, aquecido com Deus? Porque se você se afastar do altar de Deus, a tendência é você voltar para o Egito. E aí, Faraó fala: vamos liberar esse povo aí. Liberou, morreu todo mundo lá, o povo viu a galera morrendo no mar, o mar se fechou, morreu todo mundo. E aí sai do Egito. Aí parece que vai ficar tudo bem, né? Aí, saímos do Egito e tal. Só que aí, na trajetória para essa terra que emana leite e mel, o povo começou a murmurar. Mas lá a gente tinha água fresca. Lá a gente tinha carne. Lá a gente tinha um monte de coisa, Moisés. Você nos tirou, aí já é assim, você nos tirou de lá para sofrer? Moisés, não estou entendendo mais nada. E aí segue o roteiro da palavra. Moisés sobe no monte, vai buscar Deus. Aí Moisés demora, o povo fala: não, ele morreu lá no monte. E aí começa a fazer o quê? Fizeram o quê? Um bezerrinho de ouro para adorar. Então, se a gente não entender que nós precisamos ter esse propósito para o impossível, a gente começa a tomar decisão pela nossa carne. Então, nesta noite, uma noite tão agradável, tão maravilhosa, depois dessa palavra sensacional que a Débora traz, para 2026, qual é o impossível que nós precisamos? Qual é o impossível que eu preciso e que você precisa?
Qual é o propósito que Deus tem na tua vida para este impossível? Faça um voto com Deus, fala com Deus, fala, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Porque nós acabamos ficando como o povo que sai do Egito. Entra ano e sai ano, não muda a atitude. Continua a mesma coisa. Você quer mudar de emprego? Você quer ter uma saúde melhor? Começa a fazer a diferença, começa a entender aonde você precisa melhorar. Ah, pastor, eu quero pregar. Começa a estudar a Bíblia. Aqui você vai ter oportunidade. Pastor, eu quero um emprego melhor. Começa a estudar, a se preparar. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico. Começa a se preparar, porque senão passa ano, entra ano, e a pessoa não faz nada. Da mesma maneira como o povo que saiu do Egito. O impossível deles aconteceu, só que eles não tinham propósito. Então, presta atenção, gente, só para eu terminar, a pastora vai colocar um louvor. Quando você recebe o impossível sem propósito, você morre sem ver a bênção. Deus, Ele promete, mas muitos morrem sem receber a promessa. Não se iluda, quando Deus promete algo, não significa que você vai receber. Você pode não receber, está lá no livro de Hebreus. Muitos morreram sem receber a promessa, porque não fizeram por merecer. Eu quero que você comece esse ano de 2026 sabendo que Deus tem uma promessa para você. Mas você tem que fazer a sua parte para receber essa promessa. Não vai simplesmente cair do céu. As bênçãos de Deus caem do céu. Deus te enche do Espírito Santo. Você começa a fazer coisas maravilhosas. Deus começa a te dar direção. Não tenha medo, vá em frente. Não tenha medo. Se você quer começar um negócio, começar um trabalho, começar um novo projeto, vá em frente, creia. Não tenha medo. Porque se Deus te dá a visão e te dá o propósito, Ele já está te dando um milagre. Só que, irmãos, você vai ter que fazer a sua parte. Moisés fez a parte que Deus falou para ele fazer. Qual que era o objetivo de Deus? Libertar o povo. Muitos que Moisés ministrou, inclusive Moisés não entrou na terra prometida. Muitos morreram no caminho. Imagina, saíram do Egito e 40 anos ficaram andando, que nem os doidos lá, os doidos do deserto. Né? Podia ter uma pregação, os doidos do deserto, andando lá, em círculo. Por quê? Porque Deus cegou eles. Eles não conseguiam entender o caminho. Muitos de nós, vivemos em círculos, porque nós não queremos o que Deus quer dar para a gente. Nós queremos o que nós queremos, e Deus fala, não, não é por aí. Irmãos, você tem que estar seguro que Deus quer, abre mão de coisas. Quando Deus fala para você, Ele te dá a direção, mostra para você, obedeça. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Então eu creio que esse ano de 2026 é um ano maravilhoso para a nossa vida. Se Deus tirar do teu caminho, presta atenção. Se Deus tirar pessoas da tua vida, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus tirou. Não fica indo atrás, irmão. Eu como eu quero. Não vai atrás. Tem gente que adora ir atrás de sofrimento, não vai atrás. Se Deus tirou, você dê glória, fala assim, aleluia, segue a tua vida aí, que eu sigo a minha vida aqui. Né? Namorado, noivo, irmãos, o Senhor tenha misericórdia. Que às vezes Deus está livrando e você está querendo estar do lado. Tem gente que gosta de sofrer, irmão, pelo amor de Deus, para de sofrer. Fala, Senhor, o Senhor tem melhor para mim. Enquanto você não quiser sair do Egito, Deus não vai tirar você do Egito.
O povo pedia para sair do Egito. Aí Deus usou Moisés, o libertador, para tirar o povo do Egito. Só que aí o povo quis voltar para o Egito. É o que eu estou falando. Quando Deus tira do Egito, não queira voltar para o Egito. Porque lá tem muito sofrimento. Aí o que o povo fez? O povo sofreu no deserto. Porque o povo não queria sair do deserto. Porque estava pensando no Egito. Então, às vezes, você está no deserto, não porque Deus queira que você esteja no deserto, é porque você está olhando para o Egito. Ah, como aquela firma era boa. Ai, meu Deus do céu, como era bom lá. Jesus está falando, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor para você. Para de olhar para o Egito. Ah, como era bom lá. Nossa, você serviu uma comida tão boa lá naquela empresa. O meu chefe era bonzinho. Pelo amor de Deus, para de olhar para o Egito. Porque eu tenho coisa melhor para você. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você que está na internet aí, não olha para o Egito em nome de Jesus, olha para frente. Porque Deus tem coisas novas para a tua vida. Irmãos, Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te abençoar. Fala assim, ó, glória, eu vou derramar bênção sobre a vida desse casal, dessa família. E eu olho aqui nossa igreja, que é uma igreja família, e eu vejo assim, as pessoas evoluindo, crescendo. Irmãos, é uma alegria tão grande. Porque você ouve a palavra e você segue, e você avança, e você vai. Não olha para o Egito esse ano 2026. Que Deus tem coisa melhor para você. Deus tem um trabalho melhor para você. Deus tem um namorado melhor, uma namorada melhor. Deus tem coisa melhor. Deus tem coisa melhor para o teu filho, para a tua filha. Deus tem coisas melhor para você. Em nome de Jesus. Pastora, coloca um louvor para nós aí, pastora. Nos abençoe. Em nome de Jesus.